Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Coco Presbyterian Church aqui da Flórida. Eu sou pastor aqui nos Estados Unidos já há quase 10 anos, aqui na Flórida há quase 10 anos, né? Nos Estados Unidos desde 1990 que eu cheguei aqui. Algumas idas e vindas para o Brasil, mas a maioria do tempo aqui nos Estados Unidos. Sou pastor de uma igreja americana, né? Então o nosso ministério é todo em inglês, não tem ministério em português per si, né? Não tem. O nosso ministério em português é todo virtual, né? É esse culto aqui, né? Aos domingos, essa meia horinha que a gente tem com vocês, e durante a semana o nosso Pingo de Prosa nesse mesmo canal. É uma meditação curtinha que eu solto na hora do almoço e de segunda a sexta. Então esse é o nosso ministério e de língua portuguesa. Eu tenho um blog, né? Então você pode checar, né? Pastor Lucas Pina. E eu solto também, escrevo no blog meditações todo sábado. Eu solto uma meditação no meu blog. Mas tem também coisas em inglês, né? Tenho livros publicados, curso. Então a gente tem uma gama de ministério aí para abençoar pessoas na língua portuguesa e também tenho na língua inglesa, né? Mas o objetivo aqui é te abençoar, te edificar. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo. Ajuda a gente a compartilhar esse vídeo. De vez em quando o Facebook dá um balão na gente, não deixa a gente colocar os nossos vídeos nos grupos que a gente tem. Então, se você faz parte de algum grupo e não está recebendo os nossos vídeos, é porque o Facebook resolveu dar uma travada. Eu não sei o que eles falam. Eles falam que é o AI, né? Que é a inteligência artificial que decide. Não gostou do que você falou, não gostou do que você fez, você está colocando em muitos grupos, aquele negócio todo, a gente não sabe. E eles não falam o que é. Eles só falam que decidiu não deixar mais. Então, trava a gente, né? Então, ajuda a gente a abençoar outras pessoas, tá bom? Nosso objetivo aqui é te abençoar. Nosso objetivo aqui é te abençoar. É trazer uma palavra de Deus para você e orar por você. Então, deixa eu fazer uma oração por você nesse instante. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela oportunidade que temos de conectar através da internet, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê graça nesse instante. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo. Abençoa a família, abençoa a saúde, abençoa o trabalho, Senhor, nesses dias tão difíceis na área financeira. Abençoa a vida financeira dessas pessoas, dá graça para elas. Abençoa, usa, edifica, transforma. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu coloco um vídeo, uma música, né? Uma música para te abençoar, né? Então normalmente eu vou lá no fundo do baú, né? Eu fui pastor aí no Brasil muito tempo atrás, né? Nos anos 80, então eu trabalhei com muita gente boa, né? E eu gostaria de lembrar esse pessoal, conheço esse pessoal, né? Vi esse pessoal crescer no ministério, né? Então, conheço essa turma, Grupo Logos, Rebanhão, Vencedores, Banda Azul, né? Expresso Luz, Quarteto Vida, essa turma toda aí, Jovens da Verdade, Jovens de Cristo. Então, pessoal muito bom de serviço e eu trabalhei com eles durante muito tempo. Então, de vez em quando eu vou lá no baú, acho uma música deles e coloco. O pessoal ainda está produzindo, ainda está abençoando outras pessoas, né? Então vamos ouvir a música de hoje. Vamos ouvir a música de hoje e vamos ser edificados pela música de hoje. Vivemos dias tão maus, onde o engano e a vaidade reinam. Teu povo se perturba com esses valores,
livra-nos de negarmos nossa fé, livra teu povo de cair. Aviva tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Vivemos dias tão maus, onde o engano e a vaidade reinam. Teu povo se perturba com esses valores. Livra-nos de negarmos nossa fé, livra teu povo de cair. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faze-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Gostou? Foi abençoado? Eu espero que tenha sido abençoado. Eu vou começar uma nova série, que é uma série baseada lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que é um texto extremamente importante para nós, na vida, né, na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Jesus. João capítulo 15, versículo de 1 a 17. Hoje eu vou ler só 9 versículos, os 9 primeiros versículos, né? Mas nós vamos ficar nesse texto aqui e dar uma destrinchada nele, trazer algumas aplicações para a nossa vida cristã nesse texto que é extremamente importante e bonito. É bonito, é Jesus falando, usando a ilustração da videira para o nosso relacionamento com Ele. Então, João 15, de 1 a 9, vamos lá ver, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica, tão edificadora,
E pedimos que o Teu Espírito, nesse instante, nos ajude. Me ajude a comunicar a Tua palavra e ajude as pessoas a receberem a Tua palavra. Dá graça a Deus, nesse instante, para que essa comunicação ocorra e que para que transformações também ocorram, Senhor. Fica conosco nesse instante, nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós vamos ver nesse texto aqui, né, que vai até o versículo 17, o compromisso com Jesus, né, o nosso compromisso com Jesus. Esse texto é um texto extremamente rico. Eu lembro que eu estava participando na época do seminário, a gente tinha um culto ao ar livre, na época do seminário, um culto ao ar livre. E toda quinta-feira, eu lembro direitinho, toda quinta-feira. Então a gente ia para uma praça onde tinha ônibus, lá em Campinas, né? Pessoal aí mais antigo, uma praça bem central e que tem os ônibus paravam, né? Faziam, né? Para pegar os passageiros, né? Então a gente ia à tardinha, né? Que o pessoal estava saindo do almoço, indo para a escola ou indo para casa. Então aquela praça ficava lotada de gente. Então a gente montava, levava a sanfona, violão, pandeiro, né? E a gente fazia um grande ciclo e cantava e pregava. Um dos seminaristas pregava e aí a gente fazia tudo, barba, cabelo, bigode, como diz o pessoal, né? Fazia o serviço completo. E depois que acabava, a gente ia conversar com as pessoas que tinham tomado uma decisão ou pessoas que continuavam ali, tinham dúvidas, queriam tirar dúvidas, aquele negócio tudo, né? E num desses encontros, eu tive um encontro muito interessante. Ninguém me contou desse encontro. Esse encontro aconteceu comigo. Eu aproximei de um rapaz e perguntei se ele gostaria de aceitar Jesus. Ele falou, eu gostaria, mas qual deles? Né? Eu achei a pergunta dele pertinente, mas interessante, né? Como é que é? Qual deles? Qual deles? Aí ele me ensinou, falou, olha, o Jesus dos católicos, o Jesus dos protestantes, o Jesus dos batistas, o Jesus dos assembleianos. Ele foi citando, né, dos mormons, dos testemunhos de Jeová. Qual Jesus? Eu quero aceitar Jesus, quero conhecer Jesus, mas qual deles? Qual deles é o verdadeiro Cristo, né? Então foi uma conversa muito interessante, né? Uma conversa muito interessante porque ele colocou uma pulga atrás da minha orelha no sentido de que muitas vezes nós não apresentamos o Jesus verdadeiro, né? Nós não apresentamos, a igreja não apresenta um Jesus verdadeiro, né? Hoje nós temos o mesmo desafio, né? As pessoas estão confusas porque eles ouvem falar tanto de Jesus e a coisa fica meio assim, quem que é esse Jesus? Né? Cada um tem a sua própria ideia, né? Hoje temos nós temos que definir direitinho de quem que nós estamos falando, No final do século XX, XIX, começo do século XX, alguns teólogos tiveram esses problemas com as Escrituras, né? O Cristo das Escrituras, o Cristo dos Evangelhos, né? E eles decidiram procurar o Cristo verdadeiro, o real, né? E eles acreditavam que os apóstolos eles inventaram as histórias da Bíblia e que o Jesus que é apresentado nas Escrituras não é o Jesus real. Isso aí é só um folclore, é uma história, né? Os apóstolos sentaram e falaram, olha, vamos criar esse Messias, criar esse ídolo, essa pessoa que não é verdadeira, não existe, mas a gente inventa e a gente cria, né? Então eles jogaram, né? Eles não jogaram Jesus totalmente fora, mas eles separaram o Jesus, começaram a separar o Jesus real do Jesus humano, verdadeiro, né? do Jesus divino. Então começaram a fazer, esse não é o Jesus, não, esse aqui que está aqui é o Jesus, esse não é o Jesus real, é o Jesus inventado, porque ele está fazendo milagre, está fazendo isso. Então começou né? Eles tentaram fazer de tudo, né? O pessoal não consegue acreditar, né, que Jesus é quem ele disse que é, né? E que mesmo que a pessoa real seja apenas humana, ainda podemos crer no Cristo da fé. Isso aí era o que eles diziam, né? E ainda dizem, tem muito desse pessoal aí
ainda está solto aí, está falando essas bobagens, né? Que o Jesus da fé, ele não é aquele Jesus real que viveu, que andou por aqui, mas é aquele Jesus que a gente acredita nele, a gente quer acreditar, a gente quer ter esperança, a gente quer ter amor, a gente quer ter fé, então a gente põe a nossa fé nesse Jesus, né? Então esse Jesus, ele supre as nossas necessidades religiosas, né? As nossas necessidades espirituais, mas não é um Jesus real, né? Ele não existe na realidade. Ele só existe na necessidade da nossa mente, das nossas emoções, aquele negócio todo. Então, esse era o grande desafio. É por isso que o sujeito lá me perguntou, falou, qual deles? Qual Jesus você está me apresentando? Né? Esse texto aqui vai nos ensinar, vai nos ajudar. E vai falar conosco a respeito desse compromisso de Jesus com Cristo que nós precisamos ter, né? Jesus aqui está dizendo aos discípulos que ele é a verdadeira videira, a videira verdadeira. Ele é, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, the real deal, né? Ele é o verdadeiro, né? Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto. Esse texto é extremamente rico para nós. Porque se você remove esse texto, né, o nosso cristianismo, o nosso relacionamento com Jesus fica manco, não existe praticamente, né? Então, o que a gente aprende com essa declaração de Jesus? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. O que nós aprendemos nesse texto? A primeira coisa que a gente aprende é que se há um verdadeiro, há um falso, não é não? Se Jesus precisa falar para os discípulos, eu que sou a videira verdadeira, é porque existem outros lá declarando que eles são as videiras, mas são falsos. Jesus é o verdadeiro, né? Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto. O próprio Jesus disse aos discípulos para terem cuidado com os falsos cristos que viriam. Falou, olha, vai vir, Messias vão aparecer, né? E vão dizer, eu sou o Messias, eu sou o esperado, né? Eu sou o desejado das nações, eu sou o Messias, né? Então Jesus preveniu os discípulos, ele preveniu os discípulos de falsos profetas que viriam no nome dele, né? Então é extremamente importante a gente ter essa consciência de que Jesus é o verdadeiro, mas se ele é o verdadeiro é porque existe um falso. Então há os cristos que as religiões criaram, não tem os cristos que as religiões criaram, né? Então essa está aí, né? Um monte de religião criando Jesus. Jesus é assim, Jesus é assado. Não, mas não é bem desse jeito, não é daquele jeito. As interpretações, e torce aqui, torce ali, faz, acontece. E cria uma outra pessoa. Há os cristos que nós criamos. É aquele que nós achamos que é o verdadeiro. Eu senti no coração. Não, o meu Jesus, o pessoal ainda fala assim, né? O meu Jesus, ele não faz isso. O meu Jesus, ele ama todo mundo. O meu Jesus é diferente. Não importa se o Jesus da Bíblia diz uma coisa ou diz outra, fala ao contrário daquilo, é o meu Jesus. Eu é que vou interpretar, eu é que vou definir quem esse Cristo é. Então tem o que as religiões criaram, está aí, né? As religiões criando Jesus. E para um é Deus, para outro ele é homem de verdade, outro não é homem de verdade, é só Deus, é só homem, é uma muvuca. Aos que nós criamos e aos cristos que a sociedade ou o mundo cria, né? O pessoal simplesmente ouviu falar, como dizia minha mãe, né? Lá no sul de Minas, falava assim, o sujeito ouviu o canto do galo, né? Mas não tem a mínima ideia de onde que está vindo. Não tem a mínima ideia de onde está vindo. Então tem gente que é assim, né? Ele escuta alguma coisa, o mundo fala alguma coisa na televisão, alguma coisa na internet, ele escuta alguma coisa, escuta o galo cantar, mas não tem a mínima ideia de onde está vindo o canto. Né? Eles ouvem falar de Jesus, não é assim, não é assado, é desse jeito, não é daquele jeito. Ele concorda com isso, não, ele não concorda com isso. Ele gosta disso, não, ele não gosta daquilo, ele anda desse jeito, ele veste desse jeito, o cabelo é desse jeito, o olho é desse jeito, não sei o quê. Então o mundo criou essas ideias, né? E esse falso Cristo é criado com base nas nossas próprias ideias
sobre quem ele deve ser e parecer. A gente tem a nossa ideia, não é não? É por isso que quando você vê um desenho de Jesus, é sempre a ideia de alguém que acha que Jesus é parecido com aquilo. O cabelo é assim, o olho é assim, a barba é assim. Cada um acha de um jeito, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, agora nós estamos enfrentando isso, que esse Jesus é politicamente correto, esse Jesus se encaixa com a nossa forma de pensar e com a nossa forma de fazer política. Esse Jesus apoia, né? Então, se a pessoa é democrata, o Jesus é democrata, é aberto, né? É liberal, aquele negócio todo. Se o Jesus é republicano, aí o Jesus muda um pouquinho de figura. Ah, se o Jesus é conservador, aí muda um pouquinho de figura. Então, a forma política, social, teológica, depende do que você acredita, você vai moldar Jesus e vai encaixar Jesus. E vai fazer Jesus falar aquilo que você quer ouvir, aquilo que você gosta de ouvir. Então a sociedade cria esse Jesus, né? Nós criamos o nosso próprio Jesus, os teólogos e as religiões criam o próprio Jesus, né? Então esse é o grande desafio, a gente tem que entender isso. Se existe um Jesus verdadeiro, se Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, é porque há falsos cristos. E nós temos que entender isso. Há falsos cristos. Eles estão aí. Muitas vezes nós estamos esperando que eles vão aparecer. Não. A interpretação que se dá de Jesus é falsa. É enganosa. E é extremamente importante a gente saber disso. Se há um verdadeiro, é porque há um falso. A outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto a respeito de Jesus é que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, ele deve ser e é definido pelas Escrituras e somente pelas Escrituras. Esse é o grande problema. Se você quiser encontrar o Jesus de verdade, querido, e apresentar o Jesus de verdade, você tem que ir para a Bíblia. E quando eu falo Bíblia, é Velho Testamento e Novo Testamento, não é só o Novo Testamento. É claro que o Novo Testamento é que vai dar, né, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, a pregação de Jesus, os embates de Jesus com os publicanos, fariseus, os saduceus e aquele povo todo, os milagres de Jesus. O Novo Testamento é que vai, de uma forma, revelar amplamente quem é Jesus, o que ele fez, como é que ele era. Mas são as Escrituras, nós devemos ler. Se você quer conhecer Jesus de verdade, você tem que ir para a Bíblia. Começa no Evangelho. Começa no Evangelho de João. Leia o Evangelho de João, depois leia o Evangelho de Marcos, depois leia o Evangelho de Mateus, depois leia o Evangelho de Lucas. Não importa, eu prefiro que você comece com o Evangelho de João, porque o Evangelho de João começa apresentando Jesus na eternidade. Então ele é o Filho de Deus encarnado. Então o objetivo de João é provar para as pessoas, mostrar para as pessoas que esse Jesus, esse ser humano aqui, a história dele começa lá na eternidade. Então é algo extraordinário, né? No princípio era o verbo se fez Deus. Né? É João jogando a eternidade, incluindo Jesus na eternidade, trazendo Jesus para o mundo nosso. Né? Então Jesus é o eterno Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o encarnado, o nascido da Virgem Maria, aquele que viveu na Palestina, que foi crucificado, que morreu, foi criado foi ressuscitado no terceiro dia, né? E subiu ao céu e virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Esse é o Jesus do Velho e do Novo Testamento. É extremamente importante a gente entender que Jesus é definido pelas Escrituras. Ele estava no princípio, na criação do mundo. Quando o mundo foi criado, a Bíblia diz que Jesus estava lá, né?
que Jesus estava lá. E é extremamente importante a gente entender isso, saber disso, crer nisso, né? Que Jesus existia antes e encarnou e viveu nesse mundo e morreu pelos nossos pecados. É as Escrituras que têm que definir quem é Jesus, não é a nossa opinião. Não é a opinião das religiões, não é a opinião dos teólogos, é a opinião das Escrituras. O que a Escritura diz a respeito de Jesus? E é extremamente importante a gente entender isso. Né? Que esse Jesus estava lá no livro de Gênesis, estava lá no livro de Êxodos, estava lá no livro de Números, Levítico, né? Que a turma toda, Deuteronômio, estava lá em todos. Jesus, a história, velho. E é extremamente, nos Salmos, nos profetas, quantas profecias a respeito de Jesus, e ele cumpriu todas elas. Então é extremamente importante a gente fazer essa definição da pessoa de Jesus. Onde é que eu vou conhecer Jesus? Você vai conhecer Jesus é na Bíblia. Você quer conhecer Jesus de verdade? Começa lendo os Evangelhos. E não é só uma leidinha, não, superficial. Leia, estude, pare, medite. É extremamente importante que você faça isso. Se você não fizer isso, você não vai conhecer o Jesus verdadeiro. E aí você vai ficar, é a tua ideia, o que você acha, o que o fulano acha, o que o mundo acha, as outras religiões, o que eles acham. Você vai ficar no achômetro da turma. Você quer conhecer Jesus? Você vai para as Escrituras. As Escrituras é que vão falar de Jesus para você. Elas vão apontar Jesus para você. Elas vão mostrar quem Jesus realmente é. E aí você vai ter certeza quando ouvir Jesus falar: eu sou a videira verdadeira. Você fala: agora eu conheço a videira verdadeira. Né? O meu compromisso é com o Cristo verdadeiro, com o Cristo verdadeiro. Esse é o meu compromisso. E é extremamente importante a gente conhecer o Cristo verdadeiro. Porque existem falsos cristos aí. Pessoas que estão mostrando Jesus, apresentando Jesus, e às vezes a nós mesmos, apresentando Jesus que não tem nada a ver com as Escrituras. E essa é a mensagem de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê graça, não só para ler, para estudar, para aprender a respeito do Cristo verdadeiro, da videira verdadeira, Senhor. Nos ajude, Senhor, a reconhecê-lo, a aprender dele e a conhecê-lo, Senhor. Abençoa cada um de nós e dá graça para nós, Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus, a videira verdadeira. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Insisto com você, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares. Espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa, na hora do almoço. Eu lanço os vídeos curtinhos. Se não, nos encontramos no fim de semana e a gente vai continuar nesse tópico aqui. Vamos ficar nessa videira aqui e aprender a respeito do compromisso com o Cristo verdadeiro. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.